Olá a todos, olá João, olá Vera, Olá, bom dia. Bom dia. Bem-vindos aqui à sede da Fundação Santander, que é a nossa casa para o podcast Educa-te. É aqui que nós, tempos a tempos, não é todas as semanas, mas todos os meses pelo menos vimos falar sobre educação, sobre o futuro da educação, e a Fundação Santander tem-nos apoiado muito nesse caminho. A ti também já te apoiou, Vera, vamos saber mais, vamos saber mais sobre isso. Mas antes de começarmos a falar sobre temas relacionados com, provavelmente, saúde mental e psicologia, seja infantil ou adulta, há uma pergunta que nós há pouco estávamos a debater que eu gostava de recuperar, que é uma pergunta muito simples, que toda a gente faz todos os dias, mas que normalmente a resposta é sempre francamente má, que é: como é que vocês estão? Normalmente as pessoas perguntam: como é que estás? Está tudo bem? E a resposta é sim, mas eu, dada a conversa que vamos ter, gostava mesmo de saber, Vera, como é que tu estás? Eu estou bem. Há bocadinho falávamos sobre isso, e aquilo que eu reparo é que muitas vezes a tendência é para ser quase de automatismo, de dizermos que estamos bem e por vezes não estamos. Eu vou-te dizer que estou bem porque estou feliz de estar aqui. Se me perguntares se eu estou bem na minha vida, com tudo equilibrado, eu acho que é muito difícil nós chegarmos a esse estado de graça em que tudo está bem. Portanto, para mim o tudo bem é mais no está-se bem, mas sempre lidando com algumas dificuldades entre a minha cabeça e o meu coração, entre a minha vida pessoal e profissional. Mas estou bem porque estou aqui. Boa. João, e tu? Demora um bocadinho esta resposta, por isso é que nós às vezes, não é? Eu acho que já partimos da pergunta já muitas vezes como já não queremos ouvir propriamente, já sabemos que vai sair um estou bem e a pergunta já é feita de estás bem? Já estás a ir embora a meio da pergunta. No outro dia ouvi falar sobre isto por causa daquelas entrevistas de final do jogo de futebol, Flash Interview, em que diziam os jogadores dizem sempre a mesma coisa, e depois fizeram uma compilação dos jornalistas que faziam sempre a mesma pergunta. Se calhar devíamos perguntar outras coisas, e talvez aí isso capta a atenção de quem vai responder afinal esta pessoa quer mesmo ouvir, e eu vou mesmo responder. Mas é uma coisa que quando se faz a correr não há esse momento de introspeção, é uma coisa dura de fazer, e ninguém quer admitir em geral que está com alguns problemas, não é? Ou que nem todas as coisas estão bem. Mas tu estás bem hoje? Eu podia estar muito melhor. Eu estou feliz, estou bem. Há bocado perguntaste-me sobre o meu filho, eu fiz assim: o meu filho está grande, está lindo, dormiu muito mal esta noite. Percebes? É isto, é uma montanha russa. Isto resume a paternidade e a vida, no fundo. Mas estou feliz de estar aqui, e estou feliz por ti, sabes? Estou feliz que tu estejas aqui. Porque eu sei que tu gostas de fazer isto. E eu só vim aqui por tua causa, basicamente. Ou porque a Joana te insistiu. A Joana insistiu bastante, sim. Mas... E depois, porque isto do estou bem também é contagiante, não é? Tu até podes acordar com algumas angústias. Eu também tive uma noite de sono bastante comprometida com uma bebé de meses, mas depois cruzamos-nos com as pessoas e vamos ficando bem. Eu acho que isto sim é que é a grande magia de vais-te cruzando, vais-te empoderando, vais ganhando força, às vezes com um olhar, com uma partilha. Tu já me disseste ali há bocado coisas que levo para o resto da minha vida, e vamos ganhando fichas e chegamos ao fim do dia, eu acho que com mais alegria e mais disposição do que por vezes acordamos. Não, para mim é muito bom estar aqui, não só porque gosto muito disto. Acho que hoje estamos a tratar um tema que para mim é um tema que me toca, acho que nos toca a todos, mas é um tema do qual sobre o qual tenho muita afinidade, que é este tema da saúde mental, da psicologia, de como é que nós estamos, das emoções. E é curioso virmos hoje aqui falar sobre isto. Eu vou fazer a pergunta a mim próprio e vou responder, porque sou assim, egoísta. Como é que eu estou? Estás bem, Rodrigo? Se quiseres hoje estou à flor da pele, sabes? Hoje estou à flor da pele, porque ontem fiz uma coisa que não estava nada à espera que tivesse um impacto, e que se calhar para as pessoas pode parecer um bocado idiota, que foi beber um copo de cacau. E eu nunca tinha bebido cacau. Não sei se vocês já beberam cacau. Daquele puro? Cacau puro. E aquilo dá energia. Aquilo supostamente é uma coisa cerimonial, e levaram aquilo para a minha casa, e ofereceram-me um copo de cacau, e eu estava à espera que aquilo fosse chocolate quente. Ouve lá, eu tive 2h30 numa cena qualquer de visitar experiências passadas e de sentir muita coisa. Era só cacau? Só cacau. Eu estou curioso. Eu já tinha ouvido falar nas cerimónias de cacau. Mas
eu achava que aquilo era um bocado xalala, sou sincero. Achava que era a malta de dar as mãos, acender uma fogueira, vamos beber cacau e cantar o Kumbaya, e achava que era um bocado isso, que não deixa de ser. Mas efetivamente, ouve lá, tu não estás a perceber, desde sensações físicas de sentir o corpo mesmo à tona, sabes? Tipo, sentires o teu corpo mesmo muito vivo, e de repente uma catarse emocional gigantesca. Choraste? Muito. Libertaste toxinas? Olha que bom. Muito. Não, por isso é que eu estou a dizer, estou à flor da pele. E por isso, ainda bem que estamos a ter esta conversa assim de forma franca, porque se é muito mais confortável estar num registro de honestidade. Claro. E depois tu tens dito também, estás com som de Vera, tu estás muito bem, desculpa, não é bem-vindo aqui, tens que não estar a 100%. Estás só mais ou menos. O João dormiu mal, eu tive esta cena, tu tens que arranjar aí qualquer coisa para dizer que não estás. Não, mas tu é que estás bem, tu fizeste isso. Logo pelo facto de teres chorado, já estás melhor, de certeza. Nós damos muito pouco valor a chorar. E aliás, não é damos pouco valor, acho que diabolizamos chorar, achamos que é uma coisa má chorar. Yeah. E quando queremos só rir e não queremos chorar, mas as duas coisas equilibram-nos tanto uma como a outra. Chorar é espetacular. É uma forma natural de contribuirmos para a nossa felicidade. É brutal. E quando eu disse há bocadinho libertar-te toxinas, e não é só toxinas, é tensões, é fragilidade. Eu cada vez mais gosto desta palavra. As pessoas perguntam: Vera, vocês vendem felicidade? Fragilidade. Atrás da fragilidade, atrás disto que aconteceu com ele ontem, deste desapego, destas sensações físicas, as nossas células têm memória. Portanto, foi uma viagem linda aos sentidos, com certeza. A maneira como ele a descreveu dava para um livro. Estou à flor da pele, não é? Pode ser o título de um livro. É tudo que tu podes deitar cá para fora, que depois te dá espaço lá dentro. Por isso, também quando as pessoas me dizem o copo meio cheio, meio vazio, o vazio tem uma magia encantadora, porque depois daquilo que ele fez ontem, ele despojou-se e agora está com tudo à flor da pele. O que vier vai ser ótimo. Podes encher o teu copo. Não posso esvaziá-lo, porque senão daqui a bocado tenho que ir à casa de Sim, banho. era metafórico. Como já falámos. Não, mas eu sinto que isto é de facto. Houve uma altura em que eu começava o podcast sempre com a mesma pergunta. Estavas há bocado a dizer as mesmas perguntas. Eu fazia sempre a mesma pergunta, até que percebi que, de facto, as pessoas ficavam muito desconfortáveis e nem sabiam bem responder. Mas vou fazê-la a vocês outra vez, vou recuperá-la. Que é, e começamos por ti, João. As pessoas conhecem-te, mas se calhar não sabem quem tu és. Por isso, não fazem a mínima ideia. Quem és tu? Olha, esta semana aconteceu-me uma coisa que me deixou muito orgulhoso. Eu trabalho em televisão há 18 anos, mas houve um rapaz que veio ter comigo. É possível que já tivesse bebido 3 ou 4 cervejas, porque estava com muita disponibilidade. Nem sempre isto acontece. E estávamos num local propício para isso, e à hora propícia para isso. Mas ele veio ter comigo e disse: eu sei que tu és ator ou apresentador ou o que é, mas tu és pai, meu. Tu és pai. E eu também sou pai. E damos um grande abraço. É isso. É por isto que eu quero ser reconhecido neste momento na minha vida, por ser pai. Não podia ter dito uma coisa melhor. Portanto, eu sou isso. Sou pai do Léo, que vai fazer 2 anos. E calha ser marido da Adriana. E este ano fazemos 20 anos juntos, que é uma coisa que eu achei que era meio parva de pensar. Ninguém fica numa relação 20 anos, mas já não se faz. Para quê? Não é? Só que tu acordas um dia de repente, então eu amo esta pessoa há 20 anos, olha, curiosamente estou aqui há 20 anos. E depois essas coisas que te vão acontecendo na vida, que se vão juntando, um dia paras aqui à mesa e percebes que elas dizem muito sobre ti. E que foram essas tuas escolhas que fizeram aquilo que tu és agora. Portanto, eu sou, em geral, uma pessoa cheia de sentimentos. E aprecio bastante deles. E, ao contrário daquilo que foi o início da minha viagem com sentimentos, tipo na adolescência, que é quando eles vêm todos e estão descontrolados, erupções de sentimentos, e nós não sabemos controlar e achamos que devemos seguir um caminho qualquer. Houve uma fase da minha vida que cortou radicalmente isso, que se ligou com uma altura de maior autoconhecimento e de maior conhecimento também, de ler mais, de procurar mais respostas, fazer mais terapia, que me veio dizer que na verdade essa coisa que tu falaste há pouco, que é a fragilidade,
que na verdade não era frágil, que na verdade era força, que era a minha maior força, era ser vulnerável. E passei a gostar muito de ser vulnerável e dizer que tenho sentimentos e que choro com cacau e coisas do género. E acho que essa é a minha maior força e é aquilo que eu utilizo no meu dia-a-dia para trabalhar, em casa, para ter relações e, pelos vistos, para dar entrevistas também agora. Tá? E não vou dizer nada mais inteligente do que isto a partir de agora. Não, e foste muito Podem inteligente, continuar. por isso a partir de agora estás à vontade Está fechado. para baixar. Não, eu estava a partilhar com a Vera, não é, como é que nós nos conhecemos, e eu acho que nós conhecemos a trabalhar, mas acho que o motivo pelo qual nós nos ligámos e entretanto desenvolvemos uma relação de amizade é exatamente por isso, porque há um espaço de partilha comum que é a vulnerabilidade, ou seja, há um lugar que nos aproxima a nós e a todas as pessoas, para todos os efeitos, que é este lugar de franqueza e que muitas vezes não está presente porque vivemos e regemos as nossas interações num registro de superficialidade. E isto não é confortável para a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas talvez não tenha as ferramentas para saber lidar com isto. Porque tu dizias há pouco, chorar é tão bom, tu também. Eu também acho. Eu costumo pensar numa coisa que é, quando estás mal, curto estar mal. Que é um pensamento um bocado antagónico, porque nós crescemos a ouvir coisas do estilo, pá, para de chorar, deixa estar, isso vai passar, não te preocupes, isso, amanhã já estás melhor. E retiram-nos a possibilidade de nós sentirmos, nós não estarmos bem. Na hora, a frase agora é já passou. Já passou, exato, já passou. Léo, já para de chorar, já passou. Não passou, meu. Vera, tu trabalhas com pessoas na oficina, gostava que nos falasses um bocadinho sobre isso. Eu concordo exatamente com o que tu estás a dizer. Ainda me lembro, há uns anos, o Tiago Betancourt me dizer: Vera, de vez em quando lembro-me daquela frase que tu me disseste, é mesmo engraçada, que eu uma vez disse-lhe: Tiago, abraça a angústia. Estávamos em conversa. E de facto a angústia, a vulnerabilidade, aquilo que estamos aqui a falar, eu trabalho com pessoas, se me fizeres a pergunta do quem é que eu sou uma apaixonada por pessoas, que dou tanta atenção a uma pessoa que conheço há muito tempo como a outra que esteja aqui do outro lado. Acho sempre que as pessoas têm qualquer coisa para me acrescentar, por isso também sou uma pessoa carente, sou uma pessoa de dar colo e que preciso de colo. Sou uma eterna saudosista porque perdi a minha alma gêmea há 15 anos, que era o meu pai, e portanto trabalhando com pessoas, vivendo com emoções, vivendo com a saudade, abraçando a angústia, partilhando emoções com os meus amigos, como faço com todos, eu diria que mesmo nesta vivência de ouvir os outros e de me rever nos outros, porque eu digo isto muitas vezes nas minhas palestras, se eu falo assim das ferramentas, provavelmente sou a pessoa que mais precisa delas nesta sala. E as pessoas começam logo a descer da cadeira comigo e dizem: que bom. E quando eu falo, quando eu me exponho em alguma fragilidade ou em algum episódio ou em alguma insegurança, as pessoas ficam tão contentes porque pensam, bom, se ela fala assim. E de facto nós, quando falamos de inseguranças e de desilusões e de histórias da nossa vida que nos fizeram sentir-nos mais fracos, que depois ganhamos força, como tu disseste e tão bem, nós estamos todos na mesma tábua rasa. Eu vou a empresas, mas os líderes, os que chegaram agora, as pessoas que são responsáveis pelas limpezas do espaço, às vezes digo, por favor, as pessoas que limpam este espaço podem estar presentes, porque falando de afetos somos todos iguais. Eu costumo dizer que nós temos uma mochila invisível, que é a mochila que tem a história da nossa história. Todos que aqui estamos temos os corações a bater e temos uma história, e as coisas têm impacto e despertam gatilhos em nós consoante a nossa história. Eu não acho que a mochila seja pesada ou leve, mas acho que nos caracteriza. Portanto, eu não trato as pessoas todas de maneira igual, mas sou apaixonada por cada história e por cada olhar. E às vezes estou em auditórios com mais ou menos pessoas e olho assim nos olhos da pessoa que está à minha frente e tenho um respeito e uma admiração por aquele percurso que depois me permite entrar pelo coração das pessoas adentro. Faço isso com muita responsabilidade e com muito respeito. Normalmente, antes de fazer qualquer coisa, digo sempre que eu consiga chegar ao coração das pessoas. E é esse o meu serviço, que é o que eu venho cá fazer, é construir uma história que se chama Há 7 ferramentas que despertam o melhor que há em ti. Com certeza que há muitas mais, mas eu gosto de ter a sensação que as pessoas saem dos espaços, como eu costumo dizer, quando passarem aquela porta, não se esqueçam destes potenciais e destas competências que têm, que às vezes esquecem só porque o outro disse que sim,
ou porque a avó aponta o dedo, ou porque o amigo diz que tens que ser de uma maneira e afinal de outra. Por isso eu acho que esta coisa e esta necessidade, este trabalho incrível que a Fundação Santander está a fazer de educação nas escolas, serve para as crianças e acima de tudo para os adultos, que é para depois nós também levarmos lá para casa o que mais importa, porque tanto nós como eles precisamos de investir nesta parte. Há bocadinho estávamos a pensar, eu e a Rita, antes de vir para aqui, entre a educação visual e a educação física, existia a educação emocional, ou a agilidade emocional. As crianças terem, desde cedo, tinha-me dado imenso jeito. Ter conhecido esta agilidade mais cedo tinha-me poupado algumas desilusões, mas depois perguntas-me, eu acho que as desilusões também me fazem estar aqui hoje e é contínuo. Eu não descobri esta história das 7 ferramentas e agora sou uma pessoa feliz e encontrada e realizada. Eu tenho dias de imensa tristeza e às vezes oscila porque sou mulher e tenho hormonas, por isso não é fácil. Claro. Eu gostava muito de ir às escolas e de saber mais sobre o vosso trabalho, na verdade, porque vocês, apesar de terem projetos distintos, têm uma coisa em comum, que é, já passaram os dois muito tempo nas escolas, a apresentar trabalho e a fazer trabalho nesta área. Mas estamos a falar muito aqui também de onde é que vem a nossa identidade, não é? A nossa relação com as nossas emoções. Já falaste aí num período da tua vida, tu já falaste do teu pai. Como é que foi a escola para vocês? João, como é que foi a escola para ti? Foi boa, foi má? E por favor, não me digas só sim ou não. Não vou dizer só sim ou não, como sabes. Foi atribulada. Tive uma relação atribulada porque não era uma coisa. Inicialmente, há vários períodos. Inicialmente estava super entusiasmado com aquilo. Estou a falar do primeira classe até à quarta, e até a professora queria que eu fizesse 2 anos num e coisas do género. Era tipo, eu já sei ler, eu decorava páginas, mas quando ainda não sabia ler, decorava, tipo, na página 27 diz isto. Eu chegava lá e dizia, professora, posso ler a página 27? Podes. E ela, como é que já sabes ler essas palavras tão complexas? Eu decorei. E ela um dia apanhou-me. Passei deste entusiasmo para tipo 7º ano, quero-me ir embora, está feito, não quero mais disto. E com a minha mãe dizer, não podes, e tens que estudar. Eu não quero. E fui para desporto, para estudar o mínimo possível. E acabei por fazer uma coisa super positiva para mim. Pratiquei 6 desportos federados. Ao mesmo tempo, estava-me a esforçar muito para não estudar. Todos os verões ia fazer um trabalho qualquer diferente, ia com o meu pai para as obras, ou ia para não sei para onde. Experimentei todos os trabalhos, apanhar fruta. Cheguei até à casa funerária do meu tio. Foi o trabalho mais deprimente que eu tive e que não recomendo, mas, tipo, para dizer que fiz tudo. Mas fazias o quê? Fazia muita coisa. Eu nem sei se querem entrar por aí. Estavas em contacto com os defuntos? Estava em contacto com defuntos também. Com que idade? Desculpa. Pois. Queremos dizer aquela cena de já não casamos hoje nem morremos amanhã. Foi mal. Mas queríamos saber a idade. Era menor de idade. Ok. Também. Isso era legal? Não. Mas era da família, era do meu tio. Pois. Era do meu tio. Eu ia andar de empilhadora e era aos para anos a fábrica 90, quando o meu tio trabalhava. Era claro. A mesma cena. Também não era legal ir para as obras com 12 anos. E eu fui. E estas coisas todas que acontecia faziam-me perceber que afinal estudar não era o mais estimulante, porque estudar era muito pouco estimulante. Eu era este tipo de aluno. No secundário tive 8, houve um período que tive 7 ou 8 a química e 18 a física. E normalmente estas disciplinas, antes do secundário, são físico-química, são a mesma. E de repente eu tenho este tipo de discrepância. Tinha 20 em inglês e tinha 7 a matemática, sei lá. Era assim, ou me entusiasmava ou não me entusiasmava. E ainda hoje isto funciona um bocado assim. E depois descobri uma área que me entusiasma. Mas já em adulto, não é? Afinal é isto. Afinal podia ter estudado. Depois quando fui para a escola de atores, eu quero estudar isto para sempre. Isto afinal é tudo o que eu quero. Eu não me importo de nada de fazer isto. E até ganhei um síndrome meio de impostor de eu ainda não estou preparado, eu tenho que fazer mais 100 cursos. Portanto, esta cena dos estudos são muito atribulados para mim. Mas a escola em si, o processo de gerar-me enquanto ser humano foi muito bom.
tive muitas paixões. Pelos vistos, não tiveste assim tantas. Não, isso é diferente. Vou aqui. Eu queria aqui dizer, se faz Tu conheceste favor. a Adriana com que idade? Eu tinha 16 anos quando Então conheci a não minha tiveste mulher. muitos amores, não tiveste Mas amei muito antes, percebes? dos 12. Dos 12 aos 16. Apaixonei-me todos Pá. os dias. Mas é verdade, eu não sei como é que é ser mulher, só sei como é que é ser homem. Mas efetivamente, a experiência de ser um jovem adolescente homem é literalmente de perder o mundo de amor numa base constante e diária. Constante. É uma coisa esquizofrénica. Sim. É de uma violência É emocional. violento. É É violento. de uma violência emocional extraordinária. Eu não sei se as pessoas têm se as mulheres têm consciência disto. Sim. É- Ainda por cima tens a pressão dos pares de... então, esta semana ainda não beijaste 12 miúdas, no mínimo? Não, tens que estar. E tens que ir, e tens que sair para ir conquistar. E ninguém te diz, tu há pouco disseste isso, não é? Sou mulher, tenho hormonas. Os jovens, entre aspas, não é da adolescência, 12, 13, 14, 15 anos, são um poço de hormonas. Os homens também têm. A nossa oscilação é que vai variando Claro. consoante a idade, não é? Eu vou fazer 48 anos, estava mais virada para essas hormonas. Sim, não, mas isto para dizer Mas também há raparigas que com essa idade se apaixonam várias vezes por dia. Isso tem muito a ver com a... Nós temos uma parte masculina e outra feminina. E tem muito a ver com as vivências que tens em casa, tem muito a ver com a carência, tem muito a ver com a tua capacidade de interpretar os teus sentimentos ou de fugir deles. mas há uma questão bioquímica. Sim. Naquela sem dúvida idade. nenhuma. Não é? E- E vou e é falar de aquela pessoa. uma coisa sensível. Um rapaz de 13 anos tem, vi uma vez um estudo qualquer, 7 ou 14 ereções espontâneas por dia. O miúdo está muito bem na sua vida, calmamente, a ouvir a professora de Fisicoquímica e de repente o que é isto? Não é? O que é que eu faço com isto? E de repente, emocionalmente, aquilo tem um impacto gigantesco, não é? E daí, eu acho que... Mas não se fala. Não é? Não se tem essa educação, é o que dizes, tens educação física, mas ninguém tem educação emocional. Não há educação emocional e isso é das pessoas que estão à tua volta, mas também, sei lá, pelo menos na altura em que nós estudámos, espero que hoje seja diferente e pelos vistos é, porque se nós estamos a ir às escolas e falar um bocadinho sobre isto, que envolve também educação emocional e saúde mental, alguma coisa está a ser diferente, mas os próprios professores acredito que muitas vezes também não estejam preparados para isto, pelo menos na minha altura não estava, não havia essa abertura de falar sobre esse assunto, coisas, não é? sim. Então hoje eu tenho professores que me agradecem. Eu vou apresentar, eu tenho um livro chamado Isso é Psicológico e que fala sobre saúde mental para jovens e vou apresentá-lo às escolas e os professores vêm-me agradecer de eu ter falado sobre aquele tema, que eles já tentaram falar várias vezes, só que como não falam de uma maneira, como são os professores e como têm que dar matemática e fisicoquímica e coisas lá pelo meio, alguns deles não conseguiram ganhar o estatuto de ser fixe o suficiente para falar sobre aquele tema de forma interessante. Yeah. Então chega lá um jagunço da televisão e que diz não sei o quê e eles de repente estão mesmo a ouvir. E que admiram e que se identificam, que isso é que eu também acho que é se identificam também pela fragilidade, como tu fazes, sim, percebes? Porque o professor é o professor, portanto há um distanciamento. Pois. Se calhar quando te vem a ti, tu entras pela casa das pessoas, não sei se já te tinham dito isto alguma vez, parece um clichê, mas é verdade. Sim, portanto, sim, eles sim, contigo sim. sentem, bem, olha, é aquele da televisão que vem, que é novo, e há uma série de situações que lhes permite abrirem o coração e falarem sobre coisas que, isso é que eu acho grave, lhes causam desconforto, porque poderia ser normal uma pessoa, este jovem de 13 anos, dizer à pessoa com quem está, olha, espera aí que eu tenho que ir ali, falar com um adulto e dizer, olha, neste momento está a acontecer isto. Porque se esse rapaz for educado a saber reagir a situações que devem ser altamente desconfortáveis, as raparigas manifestam-se de outra forma. Com a menstruação das raparigas, não é? Quando aparece e de repente estás na aula de educação física, estás com umas calças bege, não é? Se tu não souberes que, e by the way, a educação dos rapazes é igualmente importante para dizer, não é para gozar, isto é uma situação altamente normal. Claro que gozam, é terrível. Tive com uma miúda de 13 anos que chegou à oficina a dizer, caiu uma bolsinha, elas hoje em dia, porque só veem coisas em brasileiro, chamam-lhe absorvente, na minha altura não era. O que é absorvente? O penso higiênico chamam absorvente, é porque veem muitas coisas no YouTube, e caiu no recreio, todos começaram a rir e a gozar com ela, e quer dizer... como é que é possível, não é? Estamos no século XXI, uma miúda deixa cair uma bolsinha e toda a gente goza, e ela já tem, e ela ainda não tem, e aquela é, e aquela... Portanto, isto também, eles precisam de alguma orientação, e eu acho que sim, acredito que, principalmente com livros como o teu, que também surjam pontes entre os alunos e os professores, que é importante, porque eu acredito que os professores fazem o melhor que sabem fazer.
não venho aqui nem em situação nenhuma julgar, porque só quem lá está é que sabe. E ser professor é difícil. Tu foste professora? Eu dei aulas de inglês da primeira à quarta classe com a turma A e B e posso-vos dizer, estava a tirar Psicologia à noite, foi quando saí da TVI, posso-vos dizer que é muito difícil de repente olharmos em frente e termos aqueles seres vivos cheios de vida, cada um com a sua história, cada um com uma história e com uma natureza diferente, e teres que dar resposta a todos. Eu fui muito feliz enquanto professora, adorava voltar a dar aulas, mas gostava agora de dar já noutro contexto da faculdade, sempre trazendo isto das emoções. Na altura era uma disciplina de inglês, eu trazia muita música para as aulas, mas acima de tudo o que eu sentia era que eles nas minhas aulas tinham uma liberdade que não tinham nas outras, porque a disciplina e os próprios livros propunham música, e música, como toda a gente sabe, é uma forma de expressão incrível, não é? E de estar com as emoções à flor da pele, como tu disseste há pouco, não é? É uma viagem aos sentidos, como eu costumo dizer. Por isso os professores também sabem o melhor que conseguem fazer. Claro. E são muitas crianças. Assusta-me o número de crianças por turma, porque é impossível chegar a todos, não é? E há idades que era crucial que fossem menos e que fossem mais ouvidos. Que idades? Depois, estas idades difíceis que tu falaste e tão bem, tu falaste dos 13 anos, eu estou a escrever um livro para adolescentes que se chama Mind the Gap, que é por causa daquela coisa de antes de entrar no Metropolitano, quando estudei em Londres, eu pensava muito naquilo, cuidado com o buraco, porque o buraco anda connosco, que é, vais fazer certo ou vais fazer errado, vais para o buraco ou vais ficar aqui. E de facto os 13 anos, e a história do livro são estações de metro, e uma delas fala das paixões, desta coisa de como é que uma criança de 13 anos lida com as hormonas, com o estar apaixonado, com os amigos lhe dizerem já beijaste 12 vezes, com o chegar a casa e ser um filho correto e verdadeiro, e agora com esta explosão que me faz muita confusão e que me dá muito medo, que são os telemóveis e os ecrãs e a inteligência artificial. Eu estou numa altura em que acho que esta geração corre graves perigos se não forem os professores, se não forem alicerces sólidos, a escola e os pais, vai ser complicado. Perigo de quê? De irem por caminhos completamente errados, como estarem a contar as crianças que conheço com idades que apresentam comportamentos desajustados, de muitas vezes quererem cortar e quererem desistir de viver, é por causa dos likes. É porque a prima se põe de biquíni e ela é gordinha, é porque ninguém gosta de mim, é porque eu não fui feita para esta sociedade, é porque eu gosto de ler e chamam-me nerd. Então é a comparação? Sempre. Infelizmente é esta coisa de... E depois é a montra de vaidades, que o Instagram é uma ótima ferramenta de trabalho, mas quantos miúdos que eu conheço e que vão à oficina me perguntam quando é que é a minha vez de ir à neve? Eu tenho 16 anos, os meus amigos estão sempre na neve, nas Maldivas, quando eu digo, olha, eu não conheço, eles ficam todos descansados. Há aqui uma grande discrepância entre aquilo, hoje em dia já não é aquilo que tu és, como a tua pergunta. Essa pergunta é muito bonita, acho que é uma pergunta que se deve fazer várias vezes. Já não é o que é que tu és, é o que é que tu tens. E o que é que mostras? Porque também não são a mesma coisa, não é? Exatamente. Eu costumo falar disso também quando estou nas escolas sobre... Aliás, até faço um exercício de pôr alunos em fila e ir fazendo perguntas diferentes. E cada um deles, consoante sim ou não, vão andando passos. Dão passos para a frente. Vocês já leram este livro, vocês já viram este filme, vocês vieram de tomar o pequeno almoço hoje em casa, vocês fizeram não sei o quê. Vou dando uma série de... que me vou lembrando, mas que os distinguem a todos, na verdade, que os vão distinguir a todos. Então aquilo acaba com uns... defino uma meta e defino um ponto de partida. E acaba com uns ao lado do ponto de partida e outros ao lado da meta. Eu digo, agora vamos fazer uma corrida, quem é que vai ganhar? Quem é que vai ser justo para quem? Não é? Então todos, cada um partiu do seu sítio. Nós não nascemos nos mesmos sítios, não lemos as mesmas coisas, não vivemos com os mesmos pais nas mesmas casas, não tivemos as mesmas histórias, as mesmas bagagens. Portanto, nunca vamos partir do mesmo sítio. Vai ser sempre impossível comparar-nos com quem quer que seja, porque não conhecemos essa história. E se ainda por cima baseamos essa comparação num post de não sei o quê, vai estar mesmo muito mal comparado. Isto para lhes dizer depois que se querem comparar-se com alguém, comparem-se consigo próprios da semana passada, ou de há um ano, ou de há 10 anos. Há 10 anos tinham fraldas,
Às vezes estão pessoas à nossa frente que há 10 anos usavam fraldas. E 10 anos não é assim tanto, não é? Isto para lhes dar também uma noção de calma. Assim, ao mesmo tempo de evolução e ao mesmo tempo de calma, isto é preciso passar por aqui. Eu também não te posso explicar tudo, também não vai resolver. Eu apanho-me muitas vezes com esta vontade de mudar a vida das pessoas, não é? E essa vontade foi muito produtiva, tornou-se num livro, num projeto, num podcast agora, que está na Rádio Comercial com a minha mulher, sobre relações e saúde mental e parentalidade. Mas depois também não posso mudar as vidas todas, porque não podemos chegar ao pé de alguém e dizer assim, olha, pronto, então a tua vulnerabilidade pode ser a tua maior força, tens 7 ferramentas de não sei o quê, então vai à tua vida, adeus. Segue, agora tens a informação toda. É muito para processar, não chega a dizer isso. É preciso aprender, experimentar, errar, ponderar sobre o assunto, processá-lo e eventualmente voltar a cometer erros sobre ele e talvez um dia aquilo vai dar qualquer coisa. É um caminho, não é uma coisa que se dá, mas as ferramentas não se dão, não se largam aqui, está feito. Tens aqui as ferramentas. Não. Eu sinto que às vezes vou, tenho que pôr isto muitas vezes na minha cabeça, eu quando vou ali, se eu levantar perguntas, se eu levantar questões de será que não sei o quê, ou olha, aquela pessoa também também tem dias maus, sei lá, qualquer coisa do género. Se eu levantar estas questões nas pessoas que estão à minha frente, missão cumprida. Já está. E isto pode fazer com que a vida dessa pessoa faça assim. Uma curva completamente diferente daquilo que iria fazer. Por causa dessa escolha, por causa desse gap de cair no buraco ou não cair no buraco, ou entrar na plataforma. É tão bonito esse lugar, quando tu fazes uma pergunta a uma criança e tu vês os olhos da criança a perderem-se no vazio e percebes que as rodinhas estão todas a funcionar. Sim. Não é? E lá está, esse lugar é um lugar de dar a oportunidade para que a resposta seja encontrada, ao invés de tu dares a resposta a uma pergunta que já foi feita. Exato. Mas eles procuram muito resposta. São muito... Para eles, nós, claro, ansiávamos por respostas, mas não é? eu acho que é essa a responsabilidade de quem tem um certo nível de maturidade, compreender, e mais uma vez, é preciso saber que é assim que as coisas funcionam. O desenvolvimento humano, diga-se, o desenvolvimento do cérebro dá-se de uma forma, e não é porque eu estou a contactar com determinado tipo de respostas que eu vou desenvolver determinado tipo de pensamento. Essa é uma forma, mas a outra é eu encontrar as respostas. Sim. Eu ter as experiências. Eu responder às perguntas e descobrir se funcionam, se não funcionam, se são verdade, se não são verdade. E é claro, vais aprender a fórmula resolvente. É bom que alguém te ensine, não vais tu fazer as deduções matemáticas para chegar à fórmula resolvente naquilo sozinho. Que é matemático. Claro, mas há muita coisa que não é matemática, não é? Há bocado estamos a falar sobre o poder da intuição. Como é que eu justifico a alguém que a minha intuição está certa? Sim. Como é que eu justifico? Não justifico. Não há maneira. Mas está errada. Muitas vezes não está. Essa individual também. Como é que tu explicas isto a uma criança? Sem ser, experimenta, vê, mede, avalia. Sim. Corre esse risco. Corre o risco, passa não por é? aí. Mas ou tu tens, de facto, um adulto na sala, entre aspas, que te dá esta possibilidade, ou então se calhar perdes essa oportunidade. Há uma pessoa, um amigo que tem uma história que me marcou para sempre e que se relaciona com este tema da parentalidade, porque muitas vezes questiono como é que é. Eu não sou pai e passo muito tempo a pensar que tipo de pai eu quero ser e como é que eu vou tomar certas decisões na minha vida e de que forma é que elas se vão refletir na vida dos meus filhos. E, inevitavelmente, a dada altura nos teus processos de pensamento, chegas à conclusão de que, queres fazer a coisa certa, a partir de não queres fazer a coisa errada. Sim, em princípio, todos os pais Mas tentaram. repara nisto. Tenho um amigo, que é o Gustavo, que vive em Bali. Tem um dos negócios mais promissores na área de restauração lá em Bali, que já está a expandir, inclusivamente para Java, e já se falou em trazer aquilo para Portugal e tudo mais. Um tipo que tem, eu penso que o Gustavo deve ter agora 30 anos, não deve ter mais de 30 anos, talvez menos. O Gustavo tem 3 filhos e vive... E o que é que determinou a vida do Gustavo? Foi aos 15 anos. O Gustavo devia ser mais ou menos como tu, não queria nada a ver com a escola, se calhar até um bocadinho mais marginal. Família de 7 irmãos.
E o Hans, o pai dele, holandês, se não me engano, a dada altura diz, olha filho, pá, não queres ter nada a ver com a escola, como tu disseste. Não queres ter nada a ver com a escola, tipo, isto não é para ti. Pá, na boa, vai trabalhar. Mas vais trabalhar para aqui. E onde é que era o aqui? Java Central, na Indonésia. Então, aos 15 anos, mandou o puto trabalhar para a fábrica de madeira de um amigo em Java Central, na Indonésia. E agora eu pergunto, que pai, no seu perfeito juízo, é que comete uma atrocidade destas? Aos 15 anos, desterrares o teu filho para uma ilha num país de terceiro mundo do outro lado do planeta. Mas fazes fast forward. E o Gustavo tem das vidas mais incríveis e tem uma experiência de vida e uma história de vida e não sofreu, entre aspas, ter sofrido muito, claro, mas não saiu pessoa pior. Pelo contrário. A vida que o Gustavo tem é uma vida inspiradora e que serve de exemplo para como viver uma boa vida. Pá, pai de família, gajo com os ombros no sítio, sabes? Encontrou as respostas quase todas por ele, teve que penar para as encontrar. Mas tu metes ao lado um puto que nasce, sabes, na Fontes Pereira de Melo, a estudar nos melhores colégios, com todas as respostas para todas as perguntas ali todos os dias à mesa, e às vezes o resultado é pior. Falaste em intuição, o pai sentiu que era bom para ele e porque foi atrás daquilo que sentiu, o resultado foi o certo. Atenção, podia ter dado raia. Sim. Claramente. Podia ter ficado sem um braço na fábrica de madeira. Mas como é que tu sabes isto, não é? Pois. Como é que tu escolhes a intuição, não é? Neste lugar de educadores, que é um lugar que os adultos tipicamente ocupam no espaço de educação, não as crianças, como é que tu escolhes este caminho? Não é? E de que maneira é que nós absorvemos isso? Eu acho que há uma fase em que... Bem, agora tenho lido mais sobre isso do que nunca e ouvi-te falar sobre isso. Ainda ontem estava a falar com a minha mulher sobre um podcast que ela ouviu em que uma especialista dizia nós somos as pessoas que dizem que não aos nossos filhos. Não é? Os pais passam a vida a dizer que não. É aquilo que mais fazemos, provavelmente. E então ela estava a sugerir uma forma de inverter essa lógica sem inverter na totalidade. Ou seja, explicar porque é que dizemos que não. Dizer aos nossos filhos que não faças isto, eu vou-te dizer para não fazeres isto, ou vou-te pedir para não fazeres isto, porque não é seguro para ti. Não é porque eu seja a pessoa que diz que não a tudo cá em casa. Eu quero que tu faças coisas. Podes fazer isto ou isto ou isto. Mas se calhar, esta não é segura para ti. Eu não te recomendo fazeres esta. Mas isto é preciso ter uma destreza mental para, no meio de um pânico do dia-a-dia e de tudo o que nos acontece, ter a calma e a frieza de explicar. As crianças gostam de uma explicação e gostam da verdade. Claro. E às vezes eu tenho o problema inverso. Eu acho que devia dizer mais vezes que não. Mas como fui mãe aos 37 e aos 39 e agora tenho uma filha de acolhimento aos 47, eu estou aqui numa ebulição de emoções. Eu quero dizer tudo que sim, quero aprender a dizer que não. Mas eu faço ao contrário. Eu, às vezes, quando reconheço que devia ter dito que não, eu sento-os e digo, se eu tivesse dito que não, o resultado teria sido este. Portanto, ajuda-me também tu. As crianças adoram ter um papel ativo. Então, nestas idades, a Maria Antónia tem 11, o Zé Miguel tem 9, esta bebé tem 7 meses. Eu ponho todos em papel ativo, porque sinto que o que tem resultado melhor, e eu tenho muito a aprender ainda, mas dar-lhes um papel neste desenvolvimento diário das nossas relações é sempre importante eles sentirem que têm uma opinião. Para a próxima, ajuda-me a saber dizer-te que não, porque o resultado não foi bom e eu não tive a coragem de dizer que não, porque no fundo vais inverter os papéis. E há pouco falavas do não é as ferramentas e fica assim e agora está. As ferramentas, o desafio da oficina está muito mais virado para a agilidade das ferramentas, do reconheceres o martelo trabalha a tua assertividade. Foste assertivo, se ontem chegaste a casa angustiado porque trataste mal um amigo teu, hoje chegaste à escola, tiveste a coragem, coração em ação, de olhar nos olhos dele e dizer desculpa do que te fiz ontem. Então é mais um convite para nos arrumarmos. Há bocado disseste as coisas mais importantes. Gostei muito da tua dinâmica, nunca tinha ouvido falar dessa dos passos. O
que é que tu trabalhas com essas crianças? Trabalhas uma coisa fundamental, que é o autorreconhecimento, é o lugar de cada um. Então é muito mais esta educação individual, como há bocadinho falavas, do pensar o que é que desperta em cada um. Por isso, entre o dizer muitas vezes que não e o dizer muitas vezes que sim, é no dia-a-dia, é neste balanço que nós temos que fazer dos pratos, ou mesmo como fazemos no baloiço, quando éramos crianças, para trás e para a frente, o que é que eu fiz no passado e o que é que eu quero projetar no futuro para fazer o meu papel o melhor possível. Agora, vou-te dizer uma coisa antes de ser pai. Vais ser um pai brilhante, tenho a certeza, depois há de me dizer, e vais errar muito, porque quando nós amamos, erramos, porque senão não amamos. Nós, para amarmos, temos que errar. Se não houver erro, é porque está tudo muito mecanizado. E um filho vai-te tirar esses planos todos que tu tens. Já há muitas dessas metas concretas, ele vai desviar tudo. Tu não fazes ideia do que é que vai sair dali, nunca. Yeah. E não fazes ideia de como é que tu vais reagir também. E olha, há bocado falávamos de fragilidade em geral nas nossas vidas, e eu acho que a fragilidade ou a vulnerabilidade como pais é uma coisa que para mim está a ser muito importante de usar, porque senti muito que infelizmente digo isto sem atribuir nenhuma culpa aos meus pais, que fizeram o melhor que sabiam e o que conseguiam, tenho a certeza absoluta disto, mas tiveram, porque era a época de o fazer e porque não se falava sobre este assunto, tiveram muito mais aquela assertividade de é assim porque eu estou a dizer que é assim, porque eu é que sei. E isso, o impacto que isso tem, muito mais do que o que eu quero explorar nem é a postura de pai deles, é que impacto é que isso teve em mim. O impacto que isso teve em mim foi achar, ok, os meus pais são os super-heróis de não sei o quê, que sabem tudo. Isto quer dizer que quando eu for adulto, daí esta minha vontade de deixar de estudar e de ir trabalhar. Quando eu for adulto, eu também vou ter as respostas todas. Eu estava maluco para tirar a carta, para ter um carro, para ser adulto, para ter 18 anos. E depois tive os 18 anos, como todos nós, e depois descobrimos, então era isto. Então afinal continuo sem saber nada. Afinal isto não vai ter a lado nenhum. Porque idealizámos que os adultos fazem não sei o quê. E eu acho que estou muito curioso de saber que impacto é que vai ter os nossos filhos crescerem com esta ideia de não, o pai também não sabe às vezes. E a mãe também não sabe às vezes. E se calhar podemos participar nesta decisão e tomarmos uma decisão em família. Estou muito curioso para ver onde é que isto... É muito bom. Que idade é que tem o teu filho? Vai fazer 2 anos. Ok. O sentar à mesa, o estar, o perguntar o melhor, o pior do dia, o que é que se passou, é um momento que eu acho que é mesmo muito, muito, muito importante, que eles têm de partilha, e depois de também entenderem que quando a mãe diz que houve uma coisa que correu mal no dia e às vezes saem umas toxinas ou há uma emoção, como fiquei agora emocionada quando falei de seres pai, deles pensarem, bem, então não é como nós achávamos que os adultos não sentiam, não discutiam, e repara uma coisa, que bom teres tido os pais que tiveste, porque senão não eras o pai que és. Claro, tive que aprender. E, portanto, aprendeste com a ausência, e sim podemos falar do copo cheio e do copo vazio, e o teu filho vai levar o reflexo daquilo que para ti foi demasiado exigente. Portanto, a tua generosidade emocional vem da educação que tu tiveste. Eu gosto mesmo de acreditar que é uma sincronização. A vida é feita de ciclos e está provado cientificamente que 40% é o teu ADN, 60% é a resposta ao meio. Então tu ficaste com 40% da maneira de ser do teu pai e da tua mãe, que fizeram o melhor que souberam, e agora levas com 60% de tudo o que tu és como pai e que aquela criança vai ter como pessoa. Sim. E que ele vai dar aos filhos. Yeah. É bem romântico, não é? É muito romântico isto. Vocês estavam a falar, eu acho que não partilhei uma coisa. Este tipo, o Gustavo, foi pai a primeira vez pai aos 20. Portanto já teve 3. E por isso que tu falas, que eu acho que é uma das coisas que assola inevitavelmente muitas pessoas, não digo todas, não é, que é isto, será que eu estou pronto ou não para ser pai? Não é? Quando tu vives a vida de uma forma plena, deixa de ser uma pergunta assim tão importante. Sei lá, e nós hoje temos filhos muito tarde. Os nossos pais tinham filhos aos 20 e tal anos, não é? Às vezes mais cedo. Eles certamente não estavam mais preparados do que nós, com aquela idade para ter filhos, do que nós aos 30 e tal. Pelo menos logisticamente. Ou seja, não há efetivamente respostas certas. Eu quando tinha 2 anos, lembro-me de andar, tenho memórias nisto, 2, 3, porque isto durou até aos 3, 4. Tenho pequenos
rasgos de memória de estar na mota. Os meus pais não tinham carro. Estava na mota, o meu pai a conduzir, eu no meio e a minha mãe atrás. E eu lembro-me desta cena, portanto, logisticamente, comparado com hoje, eu tenho 7 carrinhos para o meu filho e 400 não sei o quê, e o quarto todo. Não, é só tipo, olha, veio uma criança, fim. Havemos de nos desenrascar. E isso também trouxe todas as coisas boas que E vêm mesmo daí. com 2 anos já deves reparar que às vezes ele te desafia e é quase como se fosse o teu espelho, não é? Pensar, tipo, depois vais ver algumas parecenças e ele vai-te levar por lugares que ninguém te vai levar. Porque o amor de um pai, dos pais e dos filhos é um amor incondicional. E desperta muito isso dos instintos e desperta muito... Sabes que, desculpa interromper, eu não sei se isso é verdade. De que o amor de um pai e de uma mãe é um amor incondicional. Eu sinto que às vezes o amor do pai e da mãe é condicional. Eu vejo muitos casos de pessoas que têm relações com os pais em que o amor que os pais dão é condicionado ao amor que eles recebem dos filhos. No caso das mães particularmente, que há esta relação umbilical literalmente com as filhas e com os filhos, não é? Em que eu preciso de me sentir amada pelo meu filho. E isto é uma coisa duríssima, porque na verdade eu acho que os pais são dos filhos, mas os filhos não são dos pais. Os filhos são dos filhos, os filhos são deles próprios. Não é? E nós muitas vezes navegamos este território de emoções porque também crescemos num ambiente onde há estas trocas emocionais com os nossos pais e que depois são muitas vezes confrontadas com a dura de realidade de que, nomeadamente, os meus pais não sabem tudo. Não é? E eu tenho que fazer esse processo de luta em vida dos meus pais, que é uma coisa pesadíssima. Isso para mim foi o desabar do mundo. E ninguém nos diz isto quando é criança. Sei lá, tipo, eu só quando me aconteceu é que eu descobri. Porra, tipo, eu estou a matar a minha mãe, estou a matar o meu pai. Isto até, sabes, tipo... Mas é verdade, aquilo é um luto. Tipo, as figuras que tu tinhas em altíssima estima e consideração, de repente deixaram de existir. Foram para um outro nível. Ninguém nos avisa disto quando nós somos mais pequeninos. Não é? E eu gosto muito disso que tu disseste, de colocar as crianças ativamente no processo de escolherem e decidirem. Dizer, não, tipo, não, eu não sei. Sei lá, eu na empresa digo isso constantemente, tipo, pá, eu nunca fiz isto, eu nunca estive à frente de uma empresa como estou à frente desta, por isso todos os dias eu não sei fazer isto. Não é? E pai e mãe, certamente, pelo menos pela primeira vez, deve ser isso que vocês sentem. Também não nasces ensinado para ser pai, Não. nem para ser filho. Quando falo de amor incondicional, é esta ligação do sangue, estás a ver? De nós sermos incondicionalmente uns dos outros, mesmo que o corpo e o coração nos separe, e aquilo que tu disseste de matar os pais, eu entendi exatamente o que é que tu quiseste dizer, e foi muito forte, e tu manifestaste-o fisicamente também, só que isso também é amor, porque às vezes as pessoas morrem e renascem, e eu falo muito disso no Alicate, dos processos de luto das pessoas vivas, que é muito duro, que é tu tens que te afastar, que é que tu tens naquele momento tirar a vivacidade daquela pessoa dentro do teu campo energético, como falavas há bocadinho tão bem desta parte de biomagnetismo, mas há muita gente que está viva e que às vezes parece que não está, e há outros que partiram e que são relembrados diariamente, como eu digo aí no Coração com Pernas, as pessoas só morrem quando nós as esquecemos. Agora, que vida é que nós damos à vida que os outros dão à nossa, passando a redundância, é que podia ser uma lenga-lenga, não é? E é todos os dias de maneira diferente, porque há um dia que te lembras do teu pai de uma maneira e outro da tua mãe, eles concederam-te a vida, não é? O teu pai deu-te a vida e a tua mãe nutriu-te, por isso é incondicional e é eterno. Se há corte ou não, isso depois já é a cabeça, não é o sentir. Racional, já é a cabeça, já é o mental. Yeah. Disseste isso é racional, mas na verdade o teu projeto, o teu livro, o teu podcast chama-se Isso é Psicológico. Queres-nos só dar um apontamento de porque que tu criaste o Isso é Psicológico? Sim, bem, E qual é o propósito que ele serve? O nome é óbvio porque é uma coisa que nós ouvimos tantas vezes, dita de forma... como se não fosse para não dar importância. Isso é psicológico.
deixa estar isso. E eu acho que é o contrário, é que devemos dizer, se isso é psicológico, vamos dar importância a isso. Tem a ver com esta fase de vida que acabou por acontecer a mim e a minha mulher ao mesmo tempo, mas só agora é que ela decidiu juntar-se a mim nisto também, de querer saber mais sobre mim, querer saber mais sobre as emoções. E isto teve a ver, na verdade, sobre uma coisa, já que falamos sobre parentalidade, sobre escola, sobre pais, mas não falámos sobre uma coisa ainda, o que é espetacular, mas que também define muito sobre nós, que é o trabalho. Não falámos muito, mas durante muitos anos, eu como fugi um bocadinho daquilo que foi... daquilo que era o percurso tradicional, ou seja, aos 17 anos saí de casa e vim para Lisboa trabalhar numa área completamente inesperada para toda a gente da minha família, incluindo para mim, não é? Isso fez-me fugir, fez-me romper muito com o meu percurso, com o percurso que era esperado. E isso fez com que eu, como modo de sobrevivência, porque vim de uma aldeia muito pequena, vim viver para uma cidade onde não conhecia ninguém, excepto a minha namorada na altura, que estava cá a estudar, então tenho que sobreviver aqui, não só proliferar, mas sobreviver em termos económicos, em termos profissionais, em termos de relações, tudo, tenho que fazer tudo isto. E isso fez com que o meu foco ficasse completamente 100% nessa parte que foi o trabalho. Durante muito tempo na minha vida houve apenas e exclusivamente o trabalho. Felizmente eu tive o discernimento, não sei como, de ir mantendo coisas à minha volta, como a minha namorada, que agora é minha mulher e mãe do meu filho, os meus amigos, o não sei quê, mas os meus pais por perto, os meus avós. Nem era consciente, porque tudo na minha vida, o grande foco da minha vida era o meu trabalho. E de repente vem uma pandemia e acaba-se o trabalho todo para toda a gente. E eu ainda por cima não faço só um trabalho, faço vários. Eu estou na rádio comercial, na SIC, tenho um espetáculo há 10 anos, tenho as minhas redes sociais, apresento eventos, faço tudo e mais alguma coisa, tenho um livro. Gosto muito de fazer coisas, sou super entusiasta e isto leva-me a fazer muitas coisas. Então faz com que a minha personalidade se molde muito para ali. E eu, em 2020, e felizmente, obrigatoriamente, tive que descobrir quem é que eu sou para além do meu trabalho e porque é que eu faço o meu trabalho e porque é que eu cheguei até aqui e porque é que eu me encontro aqui neste momento. E percebi que tinha dado pouca atenção a mim, que tinha dado pouca atenção às pessoas que estavam à minha volta, que felizmente ainda estavam à minha volta, porque tinham mesmo muita vontade de estar à minha volta. E percebi que o meu trabalho era alimentado pela minha vontade de fazer felizes as pessoas que estão à minha frente. Eu gosto que as pessoas se sintam bem. Eu tenho esse contacto mais direto do que na televisão e na rádio quando faço espetáculos ou quando apresento o livro. Eu vejo pessoas a ficarem um bocadinho mais felizes e isso alimenta-me de uma maneira inexplicável. E então essa altura obrigou-me a olhar muito para dentro e a começar a dar mais atenção ao autoconhecimento e foi um caminho que eu fui fazendo ao longo destes anos que me levou depois, curiosamente na rádio acabei por ter um programa de entrevistas onde entrevistei centenas de psicólogos e psiquiatras e filósofos e músicos e artistas e a saúde mental acabou por entrar muito a sério na minha vida e eu pensei, mas o que é que eu posso fazer para ajudar alguém? E quem é que eu devo ajudar? E aí veio a questão do em que idades é que tu podes absorver mais conhecimento? Em que idade é que isto pode ter maior impacto? Adolescentes. Vou escrever um livro para adolescentes. Mas não vou só escrever um livro, vou levá-lo às escolas e vou apresentá-lo eu e vou pô-lo lá. E de repente passo dias e dias e noites a conversar com a minha mulher sobre esta história de ter relações e da saúde mental e o que impacta nisto e o facto de nós estarmos juntos há 20 anos, ou seja, virmos a nossa relação desde os 16 anos, e haver muito esta ideia do romantismo, somos almas gêmeas. E afinal não, espera, nós afinal não somos almas gêmeas. Nós afinal estamos a tentar ser não duas metades que se encaixam, mas dois inteiros que se tornam num de vez em quando. Então bora falar sobre isto, bora convidar especialistas sobre isto e ter este espaço chamado Isso é Psicológico também na Rádio Comercial para falar sobre relações, parentalidade, saúde mental, de como é que nós podemos crescer, como é que isto podia ter dado para o torto,
como é que nós sobrevivemos a isto, é esta relação de 20 anos, que é a única coisa em que somos especialistas, é nesta relação, não em relações, é nesta em particular. E estamos nesta fase muito entusiasmada de olhar também para a forma como nós crescemos e partilhar isso e perguntar a pessoas que sabem mais do que nós que direções é que podemos tomar agora. Vou-me calar, porque eu falo muito. Eu estou a sentir que este episódio de hoje foi mesmo foi diferente, porque nos permitiu, se calhar, levar a conversa para um lugar muito mais humano e muito menos técnico da coisa, e por isso obrigado. Acho que foi, para mim, foi super... Isso é o que dá a convidar as pessoas que não são, no meu caso, especialistas de nada, não é? Não, tirando de falar. Mas eu tentei que tu não falasses tanto. Eu queria que há uma coisa que eu gostava de referir. É muito importante, e a Fundação Santander fez este investimento e esta parceria com o Coração com Pernas. É muito importante irmos às escolas, mas Coração é com muito Pernas. Importante. Desculpa, Vera, tens de fazer o teu pitch do que é o livro. Mas, já tocaste nele, mas ainda não ia não dizer, detalhaste. haver os pais estarem alinhados, sabes? Mesmo que seja uma família em que os pais não estão juntos e têm outras pessoas, as figuras masculina e feminina, ou feminina e feminina, a família que acompanha estas crianças estar alinhada. Não pode haver uma mãe que quer falar do melhor e o pior e depois um pai que não lhe apetece estar a falar sobre emoções. E nisso eu tive o enorme privilégio de, não estou há 20, mas há 15, com o Zé Miguel, e os dois investimos muito nisso. E é engraçado porque, também voltando ao que falaste dos teus pais, depois, como na geração dos nossos pais isto não acontecia, nós também crescemos com eles. Nós crescemos com a maneira como eles lidam com as emoções. É quase como se voltássemos a dialogar com o que nós éramos quando éramos pequenos. O Coração com Pernas é um livro que, em 50 páginas, no outro dia uma jornalista disse que era um livro de família. É um livro que agora vai ser um audiobook com a ajuda do Bruno Sambado da Tale House. Vai acontecer agora para a semana. É uma história que fala das pessoas, de cada um de nós, destas ferramentas que nós temos, da agilidade que lhe podemos dar, destes recursos emocionais, de como é que nós podemos... É um livro que não fala de... não é uma história de encantar, é um livro que fala de problemas, de bullying, de pais separados, aquela coisa de dizemos às crianças, o avô ficou, ou o irmão é uma estrelinha. Depois as crianças olham e dizemos, onde é que está o irmão? Que eu não vejo o irmão, não vejo... aborda alguns temas menos positivos, mas sempre na hipótese disto que eu acho que é a grande frase que eu tento transportar para crianças, para pessoas, para corações a bater, que é: se te conheceres melhor, deixas-te de pôr em causa, e isso muda tudo o resto à volta. Portanto, na tua individualidade, na tua história, filho de quem és, pai de quem és, o futuro pai que vais ser. Por isso faltava-me esta parte os pais estarem alinhados. Lá em casa, as crianças temos que remontar à pirâmide de Maslow, sentimento de pertença e de segurança. Não pode haver uma pessoa que quer muito e outra que não quer quase nada. Então é ter muito respeito pelas crianças. Eu acho que temos aprendido muito mais com os nossos filhos do que propriamente eles connosco nestes aspectos das emoções, porque eles são mais puros e metem-nos mais no lugar. Aquela dinâmica que tu fazes do para a frente e para trás, às vezes são os filhos que nos fazem isso com uma perguntazinha assim, numa rasteira em que tu ficas... Eu digo logo, essa está muito difícil, deixa-me pensar. E eles ficam, mãe, não sabe responder. É bom. Outro dia, na altura do ano novo, estava com os amigos e com a filha dele que tem 3 anos, e eles perguntam, eles dizem, minha, vamos passar o ano, vai ser o ano novo, vamos ter uma festa e vai ser passagem de ano. E ela pergunta, inocentemente, e o que é que vai ser diferente? E tu ficas assim... é incrível. Nada. Não vamos passar nada. Exato. Não nada. Isto é tudo uma estupidez que eu nem te consigo explicar. É uma altura em que podemos tomar decisões sobre coisas. O que é que vai mudar? Não podemos tomar no dia 2 de janeiro. Não? Podemos em qualquer altura. Dizem, segunda-feira começo dieta, eu não aguento essa frase. Porquê é que não começas sábado? Mas eu acho positivo que haja uma coisa que incentiva as pessoas de alguma forma a fazer diferente. Seja lá de que forma for. Dá um... Os rituais são importantes. Sim, é um ritualzinho. Claro. Não que eu... Estou-me a borrifar para a passagem de ano, honestamente. Mas acho que é importante, acho que tem o seu lado importante de... Por que não pôr
fazer as pessoas pensar, pôr o ano em perspectiva, pôr a vida em perspectiva e querer fazer diferente, mesmo que isso desvaneça tudo na terceira semana de janeiro. Mas é importante. Quem me dera que fizéssemos isso Mais vezes, mais uma vez por mês, Yeah. 3 em 3 meses, já não era mau. As empresas fazem 3 em 3 meses, Yeah. não é? Tem esta cena de, então vamos rever como é que foi. Foi assim, então se calhar podemos fazer agora assim. Uau, já viste? Mas aquilo que falávamos há pouco, não é, do estar à mesa e do partilhar como é que foi o teu dia, o que correu bem, o que correu menos bem, isso não deixa de ser também um micro-ritual, não é? Sim, A terapia semanal, não é? Sim. Mesmo a própria ciclicidade das aulas na escola, aquilo são tudo... Nós precisamos dessa cadência, lá vejo. Nós precisamos de rituais, nós somos pessoas de ritmo. hábitos. Eu, com a força que a Inês me tem, eu acho que ela ainda vai conseguir que haja uma cadeira nas escolas chamada Educação Emocional ou Agilidade Emocional, com a força que isto vem, Isso com era o ótimo. trabalho que esta fundação tem feito. Não devido muito, já disse aos meus filhos, preparem-se que isso vai acontecer. É a intuição. É inevitável, na verdade, é inevitável. Eu acho que o nosso tempo desta aula de hoje está a chegar ao fim, acho que vai tocar para sair entretanto. Normalmente há aquele toque de saída que, olha, aí está na hora. Aí é muito está na hora de ir bem, para o almoço. tu dominas isto. Estás a ver, não estavas à espera. Esta era a altura em que eu Vinhas saía a aqui, correr e embora. vinhas aqui. Aquela Não, tu saber. já tinhas saído antes. Quando toca, já estavas com a mão na maçaneta. Tenho aqui uma bateria de perguntas para avaliar a vossa performance. No fundo, isto é um teste. Isto foi para ver se vocês se educaram hoje ou não. E por isso vou-vos fazer uma pergunta que cada um tem que responder. E no final dou-vos a nota lá fora, não à frente de toda a gente, porque aqui não há bullying por má performance escolar, está bem? Estão prontos? Muito Sim. obrigado. Então, Vera, o que é que te faz sorrir? O amor. Amor. João, o que é que te faz sorrir? Pessoas felizes, às vezes pode ser porque estão apaixonadas. O meu filho também me faz sorrir muitas vezes. Não é verdade? Mas como é ele que dormiu pouco hoje... também me vou-te dá lembrar muita as chatice fotos. ao mesmo tempo, mas também me faz rir. É como estar apaixonado. Eu acho que não falámos sobre isto, mas olha, isto dava já outra hora de conversa. Vai ser o teu próximo livro. Ter um filho é estar apaixonado. E eu já não me lembrava disto, não é? Estou com a minha mulher há tantos anos, já não me lembrava como é que era estar apaixonado. Com este início de paixão. E ter um filho é isto, é estar... Ele ontem foi dormir e estava com a mãe e pediu-me para ficar e para eu ficar assim com a mão nele até ele adormecer. Só para ficarmos de mão dada. Eu tipo, ficámos apaixonados. Só ficar. É tão bom. Se tivessem de escolher uma profissão que não requeresse estudos, que fosse uma profissão tradicional, no termo mais lato, não é, de profissões tradicionais, sei lá, carteiro, talhante, gajo dos correios, o que é que escolheriam ser? Florista. Florista. Ei, tinhas isso muito preparado? Eu nem sabia qual era a pergunta. Ei, eu não faço ideia. Quem sabe o que é que quer ser? Exato. Quando bater o Euro Milhões sabemos bem onde ir. Vera Machado Flowers. Epá, eu aborreço-me com facilidade. Eu tenho que fazer coisas que me estimulem muito. Não sei. Que profissão é que estimula muito? Qual é a primeira que te surge? Eu apreciei a do talho. Eu talho. gosto. Não, provavelmente ia cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar. E gosto de. E que chateia muito a minha mulher isto. Gosto de não seguir receitas a cozinhar. Ainda ontem cheguei e precisava de fazer o jantar para o meu filho. Tinha uma reunião às 7 e ele costuma jantar às 7h30. O que é que eu tenho? Uma lata de atum. Empadão de atum com queijo parmegiano no forno. Em 10 minutos e a cozinha arrumada. Boa tarde, vamos. Eu adoro isto. O jantar está Uma feito. coisa que também podias fazer é efeitos especiais para audiobooks, porque tu agora fizeste... Sim, sonoplastia é a minha Incrível. especialidade. É incrível. Muito bem. Qual foi o vosso professor ou professora favorita e porquê? A minha professora favorita foi a de português. Porque no 7º ano tive negativa a tudo, menos a português. E o meu pai disse-me, nem a educação física. Eu acho que foi uma manifestação de que eu, de facto, não estava confortável a estudar tanta coisa que me dizia tão pouco. E, para mim, uma das minhas grandes paixões, para além das flores, são as palavras e escrever e ler. E foi a minha professora Manuela. E ela mudou a minha vida porque fez-me gostar de alguma coisa. Porque eu chegava à escola e pensava, eu gostava de educação visual, mas achava aquilo, desenharmos todos a mesma coisa, fazia-me sentir aprisionada. Por isso, a minha professora de português foi a que me permitiu pensar, olha, tens estas letras do abecedário e podes fazer aquilo como Juntá-las ele de formas fez diferentes. e criar coisas com elas. Foi assim o que me fez
apaixonar pela escola foi ir para as aulas de português. O meu melhor professor foi o meu avô, que me ensinou umas coisas de matemática, tipo a prova dos 9 e coisas assim muito antigas, mas acima de tudo ensinou-me a lição mais prática que eu já tive, que é como amar e respeitar uma mulher. E inclusive mostrou-me também como é que se ama nas coisas pequenas, que é uma coisa que nos esquecemos muitas vezes. O meu avô vive ao lado da casa dos meus pais, vivia ao lado da casa dos meus pais, e eu, para passar para a casa dos meus pais, tinha que passar em casa do meu avô. E ele, todos os dias, durante 12 anos em que eu andei na escola, e saía a horários diferentes todos os dias, e ele sabia, fizesse chuva ou sol, o meu avô estava à minha espera no poço e tirava um balde de água do poço e eu bebia água diretamente do balde todos os dias. E eu, claro que houve uma altura da minha vida em que eu já nem ligava muito a isto. Claro que eu vou passar por ali, o avô vai estar ali à minha espera e eu vou beber água e nós vamos conversar um bocado. E só depois é que percebi que isto era uma forma dele dizer que me ama e de me amar. Qual foi a maior lição que aprenderam na escola? Eu aprendi algumas, principalmente eu tinha a mania, chamavam-me de chugo minúsculo, também está aqui no livro, e eu tinha a mania que ia defender as pessoas que estavam em aflição, um bocadinho o síndrome da bombeira, só que para além de não ter força suficiente, magoava-me e acabava por não ajudar a situação a ser resolvida. A grande lição que eu aprendi na escola foi muitas vezes não querer estar na primeira fila e ter o papel ativo de resolver os problemas, às vezes recuar e dar lugar aos que sabem fazer as coisas mais bem feitas do que eu. Eu acho que ainda estou a aprender essa lição. Uma coisa que acontecia muito na escola era, como eu sou filho único, eu precisava muito ter amigos para brincar e para me sentir que pertencia, e isso fazia-me ter um esforço extra que depois se tornou uma aptidão de criar laços. E então criava laços com o 5º e o 12º, com os melhores alunos e com os piores alunos. E essa foi a melhor lição que eu tirei da escola. Foi como não pertencia a nenhum grupo nunca, e como não pertencia a só uma turma, ou só um ano, ou só um tipo de pessoas que se vestem ou que se penteiam de uma certa maneira, acabei por pertencer a todos. E isso fez-me crescer com um bocadinho de todos. E é como se fosse uma mala de ferramentas, eu tinha tirado uma ferramenta de cada um deles e construí a minha própria mala. O que é que gostavam de ter aprendido na escola que não vos ensinaram? A lidar com as desilusões. Isso eu gostava que me tivessem ensinado. Mesmo a minha querida psicóloga, porque quem faz o meu trabalho também tem uma psicóloga, mesmo as minhas queridas amigas, mesmo os meus irmãos, que são 2 pilares fortíssimos da minha vida, o meu marido, com quem partilho tudo, a minha mãe. Eu não sei lidar com desilusões. Eu quando tenho uma desilusão, parece que o meu coração é cardíaco, parece que fico com as batidas mais pequeninas. Sendo que trabalho em processos de motivação, é altamente antagónico, não é? Então eu faço como tu disseste há bocado. Eu vou ficar na minha angústia, vou viver a minha angústia e vou lidar com a situação para não criar depois situações em que possa ser impulsiva e perder a razão. Por isso, uma das coisas que eu acho que também a Inês vai conseguir trazer às escolas é lidar com as emoções, com as desilusões, conseguirmos não chegar quase aos 48 como eu e pensar, tinha-me dado tanto jeito ter uma educação emocional. Continuaria com este desejo de fazer as pessoas conhecerem o seu potencial, mas esta coisa a desilusão depois leva-me para um sítio onde eu gostava muito de ser como aquelas pessoas que, imagina, ouvem uma coisa que as magoou e no dia a seguir já não é como se não fosse nada. Deve ser tão bom ser assim.
Eu fico ali a remoer, ou mostram bem, ou mostram isso, não quer dizer que o resolvam na verdade. Eu tenho tentado mudar essa característica, mas não estou a ver isto a correr Talvez bem. esteja nos tais 40% que falaste que já são teus e que não dá. Não sei, eu também tenho Sim. um bocadinho de inveja Sim. de algumas coisas desse estilo, mas às vezes está contigo Como se ou não nada está contigo. fosse, como se nada fosse. Mas não consegues de repente esquecer-te que aquela pessoa te disse aquela coisa. Não, fiquei muito mal com o que ela me disse. Então, mas ultrapassa. Eu não sou um cavalo. São para só ultrapassar palavras. um obstáculo. Não, são só palavras. Pois é. Isso As palavras não magoam. Magoam sim. Ui, não. Eu é que sei se complicado. magoam ou não. Eu é que estou magoado. Sou eu que decido o nível de dor que tenho sobre esse conteúdo. É verdade. Olha, se calhar a dor é uma coisa que podia ter, que eu gostava de ter aprendido, que a dor é uma coisa 100% pessoal. O mesmo evento ou o mesmo peso não significa a mesma dor para ti, para mim e para ti. Cada um processa de maneira diferente. Mas também gostava de ter aprendido sei lá, coisas mais simples, ter aprendido a estar no presente. Eu acho que todo o meu percurso escolar foi muito vivido no futuro, sempre com o desejo de ser adulto e de sair dali, de passar esta fase, que eu nem sabia que era uma fase. Eu achava que só havia duas estações, que é criança e adulto. E depois disso veio o período, ainda continuei já após escola, um período de viver muito no futuro. Depois veio o período de viver no passado, em que vais mexer aquelas coisas todas e remontar toda a tua vida e todos os alicerces da tua vida e estás acho que estou agora a chegar à parte do presente, muito por obrigação do meu filho, felizmente está-me a obrigar a estar aqui agora e ter a calma que é preciso ter agora e também saber que ainda há espaço para a frente e que já houve espaço para trás e que já aprendi umas coisas e relembrar que as sei ou que as tenho dentro de mim. Para as coisas mais simples, olha, a história do instinto que tu falavas. No outro dia estávamos assim a sair de casa à pressa e eu perguntei à Adriana, à minha mulher, calço já os sapatos ou não calço já os sapatos? Porque ele às vezes gosta de estar descalço no carro e ela disse-me lá de cima do primeiro andar, faz o que o teu instinto de pai disser. E eu, isto também se aplica nas pequenas coisas, ok. Não é só sobre grandes eventos, também é sobre calçar sapatos. E eu, o que é que o meu instinto pai diz? Não, é calçar, está frio, vamos calçar. Eu vou Vamos gostar calçar. de ver eu vou-te gostar de ver quando for o instinto de pai da tua filha te perguntar, pai, posso ir às Amoreiras com o Zé Miguel? Esse instinto, os pais com as raparigas é muito engraçado, porque é isso que tens com o teu filho, mas com um instinto de proteção brutal e pensares que um dia foste rapaz e que portanto... Sabes como é que funciona. Se tivessem que mudar uma coisa na escola, o que é que mudariam? Só uma. Era isto que a Fundação está a fazer agora. É chegar às escolas e fazer o que ele faz tão bem. É chegar e é criarem-se momentos onde eles ficam como tu estás hoje, com as emoções à flor da pele, onde as toxinas podem vir cá para fora e recomeçar e no momento a seguir que saem daquelas salas de aula sentirem-se mais confortáveis e acima de tudo aquilo que tu disseste que é a parte mais importante de todas, que é mais humanos e mais humanizados. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Concordo 100%, é isso. Estás a copiar no teste? Não, mas falta muito isso, esta história de... Nós somos... O Gustavo Jesus, o psiquiatra, tem um livro que tem um título maravilhoso que é 100 mil anos de ansiedade e nós somos muito isto, somos na verdade tão iguais, tão primários nesta coisa de acharmos que os nossos problemas... eu falo disto na apresentação do livro, que é acharmos que os nossos problemas são não só os mais difíceis de resolver de todo o planeta, como somos o único ser humano que existiu até hoje que os teve. E depois basta olhar para o lado, é tipo a coisa mais simples do mundo, é olhar para o lado e perguntar ou observar um bocado. E na verdade toda a gente está a passar por esses problemas. A pessoa está vestida de outra maneira e tem penteados diferentes e entretanto comem umas coisas diferentes e tem casas em vez de grutas, mas os problemas são exatamente os mesmos. A base dos problemas é exatamente a mesma.
E falta isso, falta normalidade, humanização e normalidade. Tipo, tens um problema, é normal, e este problema existe, há vários livros sobre ele, está aqui, já se estudou sobre isto, não precisas de começar do zero e não és a única pessoa no mundo com ele. Sinto hoje isto, é perfeitamente legítimo sentires isso. Tem a ver com a tua história, tem a ver com o teu instinto, tem a ver com o teu ambiente em casa, fora de casa. É normal. E normalizarmos isso é uma coisa... Dá muita tranquilidade, aquilo que tu estavas a dizer quando nós assumimos uma fragilidade e estamos em cima de um palco a falar para crianças, para jovens, seja o que for, ou até para adultos, a sensação de alívio que é esta pessoa que está aqui também sente isto, é uma coisa que nós precisamos de ver muitas vezes, porque o que vemos, lá está. Muitas vezes nas redes sociais o que vemos é o contrário, não é? São crianças de 3 anos a fazer backflips na neve e eu fico só a pensar que sou um inútil, que não fui à neve, que não sei fazer backflips e que não faço snowboard e que não sei o quê e que a minha vida é uma miséria por causa disso. E se olhássemos para o lado é só... espera, está aqui uma pessoa. E uma conversa muda um caminho, como tu disseste há pouco. Uma vez estive com a Inês e com a Rita numa escola e houve um rapaz que levantou a mão e disse: Vera, eu tenho 2 mães, uma boa e uma má. Eu disse: não tens de contar essa história melhor. Então vem aqui ter comigo, uma salva de palmas para ele adorou a salva de palmas. Não, Vera, porque tu não sabes, eu fui adotado. Então quer dizer que eu tenho uma mãe má que me deixou e tenho uma mãe boa que ficou comigo. Eu disse: olha, estás enganado. Eu peço desculpa, mas eu vou ter que corrigir, porque, curiosamente, agora, neste momento, estou a acolher uma criança e dizer-te que a tua mãe não foi uma mãe má, foi uma mãe que teve a coragem de dizer a si própria que, naquele momento, não tinha condições para te criar. Ela não deixou de te amar. Ela assumiu é que não te podia criar, que é completamente diferente. E a Inês, que aqui está, pode vos dizer a reação momentânea, como aquela criança ficou do género. Então eu afinal não tenho uma mãe má e uma mãe boa, eu tenho 2 mães boas. Por isso é urgente que as crianças tenham um palco para falar das suas fragilidades e que cheguem e que digam: a minha mãe é isto, o meu pai é isto, porque eles depois, quando vai um, depois vão outros. A certa altura nós já queríamos acabar a sessão porque vinham outras turmas e eles todos queriam vir falar sobre qualquer coisa. Então eu acho que nós temos responsabilidade social, é isto também, é isto que tu fazes, é isto do Educa-te, do educarmos os adultos, nós também temos que nos educar, é este projeto da Fundação e outros tantos como os teus, de chegarmos ao coração destas crianças e destas gerações e dizermos: está na hora de vocês porem cá para fora aquilo que têm à flor da pele. Aproveita. Eu acho que aproveita para fechar isto. Fechamos agora a chave de ouro. Eu e se não apresentasse isto era não agora. estragues, João, por favor. Eu não vou estragar. Obrigado por ter estado. Obrigado. Conversa muito Obrigado. Muito obrigado.